Bom, pessoal, vamos dar início agora a falar um pouquinho sobre analogia, tá? Dar início agora ao estudo sobre analogia. Bom, analogia, como eu já comentei com vocês em aulas anteriores, ela não é fonte do direito penal, certo? Ela é uma forma de integração da lei. E o que significa integração? Integrar o sistema, como eu coloquei aí para vocês, significa completá-lo ou preenchê-lo de modo a se tornar coerente e satisfatório. Então, no campo jurídico, o sistema normativo, ele pretende ser uno, perfeito, inteiro, para que ele seja capaz de solucionar qualquer conflito que surja. Só que, por vezes, essa situação não se concretiza de maneira ideal, porque surge uma lacuna, né? Não tem uma lei tratando especificamente daquele conflito que venha a surgir. Então, existe uma lacuna diante do caso concreto para o qual ainda existe uma norma regente específica, né? Então, o que se busca? Se busca preencher essa lacuna com o uso da analogia. E aí, a gente se vale de uma norma correlata que seja aplicável a uma situação semelhante. Com isso, a gente integra o sistema, tá? Em todo e qualquer caso concreto, para que todo e qualquer caso concreto possa ser resolvido dentro das fronteiras legais, ok? Então, a gente deve observar que a analogia, ela não se trata de um processo de criação de normas, ela não deve ser entendida como um processo de criação de norma, isso é vedado, né? Mas é um procedimento de integração de normas já existentes, ok? Em matéria penal, se encontra presente o princípio da legalidade, né? Nós já falamos sobre ele prevê a existência de crime nos exatos termos da lei. Só existe crime que a lei defina. Então, surge a existência de pena nos mesmos parâmetros, né? E aí vem se tornando complexa a utilização da analogia. Por quê? Porque o universo penal, a regência dele é conduzida pela lei em sentido estrito. A gente não pode usar elementos correspondentes, né? Então, certos princípios, eles não são absolutos, né? Eles devem se harmonizar com outros princípios. Esse é o fundamento pelo qual se pode admitir o uso da analogia em favor do réu, tá? Como eu coloquei para vocês, in bona partem, tá? Justamente porque os princípios não são absolutos e eles devem se harmonizar com outros. Esse é o fundamento para que a gente possa admitir o uso da analogia em favor do réu. Analogia in bona partem, ok? Não podemos aceitar analogia em prejuízo do réu ou analogia in malam partem, né? Porque aí... por que a gente pode aceitar, professora, a analogia em favor do réu e não podemos aceitar a analogia em prejuízo do réu? Porque existe uma integração de princípios e metas constitucionais, pessoal. Em primeiro plano, a gente tem que ressaltar a finalidade de existência dos direitos e garantias fundamentais, né? Para proteger o indivíduo contra eventuais abusos e excessos do Estado. Então, a razão de ser da legalidade, do princípio da legalidade, é a constituição de um escudo protetor contra a preponderância do soberano, né, do Estado soberano na modernidade. Então, em segundo lugar, também a gente precisa pensar que em processo penal cultiva-se a prevalência do interesse do réu, tá? E onde é que eu verifico isso? Eu posso verificar isso no princípio da presunção de inocência, da inviabilidade de exigência de autoacusação, né? Do não produzir prova contra si mesmo, enfim. Então, se a legalidade, né, é uma proteção individual,
para a gente buscar sempre a prevalência do interesse do réu, a lacuna, quando existente em matéria penal, ela deve ser resolvida no propósito de beneficiar o acusado, jamais de prejudicá-lo, ok? Então, esse emprego da analogia para favorecer o réu, como eu coloquei para vocês, ele deve ser reservado a hipóteses excepcionais, porque o princípio da legalidade é a regra, não é a exceção. Então, o magistrado ele não pode disseminar o uso da analogia para absolver o réu de maneira desregrada, ok? Em toda e qualquer situação. Não, é uma exceção, porque senão a gente teria um risco a essa segurança jurídica idealizada, né, pelo direito penal. Então, vamos lá, exemplos. Olha o que o artigo 128, inciso 2 do Código Penal, ele prevê a possibilidade legal para o aborto desde que a mulher tenha sido estuprada, né? O estupro está lá no 213 do Código Penal. Mas imagine a ocorrência do aborto porque a mulher foi vítima de violação sexual mediante fraude. Olha, não estamos falando de estupro, não estamos falando do tipo penal do 213, estamos falando de violação sexual mediante fraude, está previsto lá no 215, é outro tipo penal. O que o 128 fala é a possibilidade legal para o aborto desde que a mulher tenha sido estuprada. Nesse exemplo que eu estou dando, a mulher abortou porque foi vítima não de estupro, mas de uma violação sexual mediante fraude. A gente poderia utilizar a analogia em bona parte nesse caso para essa mulher? Ou seja, em benefício dela? Sim, né? Autoriza-se, então, nessas circunstâncias, deve ser autorizado o aborto, tendo em vista que essa gravidez decorreu de um crime, que também é um crime, assim como o estupro, um crime contra a dignidade sexual. Então, um exemplo de utilização da analogia em bona parte. Agora vamos ao exemplo do contrário, né? Do que não seria admitido. Vejam lá no 216A do Código Penal, que tem lá a possibilidade de ocorrência do assédio sexual quando a gente se valer da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função, tá? Então, nós temos, 216A do Código Penal, possibilidade de ocorrência do chamado assédio sexual. Quando é que ocorre o assédio sexual lá? De acordo com 216A. Quando a gente se vale da sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. É um superior hierárquico ou um ascendente, né, inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, existe uma relação que a lei descreve entre o autor e a vítima no crime de assédio sexual. E essa relação, ela deve ser laboral. Emprego, cargo ou função. Eu poderia utilizar a analogia aqui para incluir a relação existente, por exemplo, entre docente, professor e aluno. Professor, professora e aluno ou aluna. Se trata de uma ligação hierárquica, né? Existe talvez uma ascendência entre ambos. Eu poderia utilizar nesse caso? Não, porque aqui seria uma analogia em prejuízo do réu, uma analogia em malam partem, se eu incluísse a relação, por exemplo, entre professor e aluno. Então, nesse caso, nessa lacuna existente, eu não posso preencher com uma norma que venha a trazer algum prejuízo para o réu, ok? Então, é isso, pessoal, quanto à analogia.